Oi pessoal, aqui quem fala é a professora Aline. Espero que estejam todos se cuidando, né? Para que logo a gente possa voltar para a nossa rotina, o nosso dia a dia na escola. Bom, o objetivo desse vídeo é facilitar a compreensão do texto que vocês receberam essa semana e, consequentemente, facilitar a resolução dos exercícios que foram enviados na quinta-feira. Na semana passada, nós vimos como os rios foram importantes para o surgimento das primeiras cidades e quais as civilizações que nasceram por conta da presença dos rios. Nós vimos que duas grandes civilizações que surgiram por conta dos rios foi a Mesopotâmia e o Egito Antigo. E hoje a gente vai dar uma atenção especial a essa grande civilização que foi a Mesopotâmia. Afinal de contas, o que é a Mesopotâmia? Mesopotâmia é o nome que a gente dá a uma região que fica hoje lá no Oriente Médio, mais precisamente onde hoje são países como a Turquia, a Síria, o Iraque, o Irã. E nessa região é que nasceram as primeiras cidades da humanidade. E essas cidades vão dar origem a uma grande civilização chamada civilização mesopotâmica. Por que essa região recebe esse nome? O nome Mesopotâmia ele é uma expressão que foi traduzida do grego e que significa entre rios. Então, Mesopotâmia menciona os rios que banhavam essa região, que se chama Rio Tigre e Rio Eufrates. Então, Mesopotâmia tem esse significado, terra entre rios, e faz referência aos dois rios que banhavam essa região. Nós podemos dizer que a Mesopotâmia é o berço de grandes civilizações. Foram lá que nasceram as primeiras cidades e é de lá que vem uma série de legados importantes para a humanidade, como o surgimento do calendário dividido em 360 dias, muito parecido com o que a gente tem hoje, que é dividido em 365. É de lá que veio o primeiro sistema de escrita, cálculos que envolviam astronomia e inúmeras outras invenções. Essa região, ela foi na época uma região muito rica, que apesar de ser desértica, era muito fértil por conta dessa proximidade com os rios Tigre e Eufrates. Nas margens do rio havia um lodo, uma terra encharcada que a gente vai chamar de humus, que é uma espécie de adubo natural que facilitava o cultivo de alimentos e a criação de animais. Por conta da presença dos rios, é que as pessoas começam a procurar essa região para fixar moradia e de lá surgem as primeiras cidades e uma grande civilização que vai ser chamada de civilização mesopotâmica. Bom, as pessoas começaram a chegar na região da Mesopotâmia por volta do ano 10.000 a.C. Nessa época, os primeiros humanos passaram a se fixar na região e desenvolveram lá a agricultura e a domesticação dos animais, ou seja, a criação de animais, a pecuária. É nesse período que o homem deixa de ser nômade, ou seja, aqueles grupos param de ficar migrando de um lado para o outro e esses grupos se tornam sedentários, ou seja, começam a fixar moradia. E o lugar escolhido, obviamente, era próximos aos rios, já que isso facilitava a agricultura e a pecuária. Lembra que a gente comentou na aula passada também que a agricultura ela vai favorecer o crescimento da população, porque se alimentando melhor significava mais qualidade de vida, mais saúde, então a população começa a crescer. E a partir desse momento, com essa população crescendo, começou a sentir-se então a necessidade de organizar a região. E essa organização vai se dar por meio das cidades-estados, ou seja, cada cidade tinha o seu governante, tinha o seu modo de lidar com a economia, tinha as suas regras, as suas leis e assim por diante. Nós vamos ver que isso é uma peculiaridade da civilização mesopotâmica, diferentemente do Egito, por exemplo. No Egito, a gente tem um faraó, um governante para todas as cidades egípcias. Na Mesopotâmia é diferente. Na Mesopotâmia, a gente tem um governante para cada cidade da região, certo?
Bom, por conta do aumento da população, uma outra coisa vai surgir. As pessoas começaram a perceber que facilitaria muito se as pessoas começassem a trocar suas mercadorias por conta, né, dessa especialização. Então, cada grupo vai começar a plantar um certo tipo de alimento, a criar um certo tipo de animal, a realizar algumas tarefas, por exemplo, vão construir as ferramentas. Então, começam a surgir nessa época o comércio e a especialização de tarefas e o surgimento das primeiras profissões. E as pessoas vão começar a ser divididas através dos seus ofícios. Vão existir os agricultores, os artesãos, os comerciantes, os construtores, certo? Então, é justamente com o surgimento das cidades que também surge o comércio e as diversas profissões que a gente tem até hoje. Bom, uma das coisas mais legais que a civilização mesopotâmica deixou para a humanidade foi ter inventado o primeiro sistema de escrita que a gente tem conhecimento na história. Então, a civilização mesopotâmica é que inventou o primeiro sistema de escrita da humanidade. E por que a escrita surgiu na Mesopotâmia? Lembra que anteriormente a professora falou do surgimento do comércio, né? E para controlar melhor a entrada e saída de produtos, as pessoas tiveram que inventar um sistema onde ela pudesse registrar tudo aquilo que eles estavam plantando, aquilo que eles estavam colhendo, a quantidade daquilo que vendiam, daquilo que compravam, né? Então, o surgimento da escrita está totalmente relacionado com a questão do comércio. A escrita que foi inventada pelos mesopotâmicos é chamada de escrita cuneiforme. Esse nome, cuneiforme, essa expressão, ela lembra essa tradução que seria em forma de cunha. Por quê? Essa era a forma que eles escreviam no bloco de argila. Eles utilizavam uma ferramenta onde eles cunhavam no bloco de argila alguns símbolos pictóricos, alguns desenhos padronizados, e cada desenho desses tinha uma simbologia, tinha um significado. Então, através dessas inscrições, eles registravam as coisas que vendiam, que trocavam, ou seja, que estavam relacionadas ao comércio. Mais tarde, a escrita também vai ser utilizada em outros meios, como na religiosidade e diversos outros locais. Bom, a escrita cuneiforme ela era feita em blocos de argila e depois esses blocos eram levados aos fornos para que eles secassem e depois ele podia ser manuseado pelas pessoas. Ela foi inventada por um povo que viveu na região mesopotâmica chamada de Sumérios em torno de 3.200 anos antes de Cristo. E a invenção da escrita ela foi tão importante que é ela que divide a pré-história da história. Antes do surgimento da escrita, a gente tem o período pré-histórico, e a partir do surgimento da escrita, a gente dá início então à chamada Idade Antiga. Outra coisa que foi construída pelos mesopotâmicos foram os zigurates, que são esses prédios, essas construções que vocês estão vendo ali na imagem. Os zigurates, eles eram grandes templos enormes com vários terraços e lá existiam muitas pessoas frequentando o local, fazendo suas orações, levando suas oferendas aos seus deuses. Lembrando que os mesopotâmicos, eles tinham uma religião muito diferente do que a gente tem hoje. Eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas. A gente vai ver um pouquinho mais sobre a religiosidade mesopotâmica na próxima aula. Bom, os templos zigurates, eles eram muito importantes. Por conta de chamar tantas pessoas, a religiosidade unia as pessoas de todos os cantos da cidade e por conta disso, os comerciantes se instalavam ao redor dos templos para fazer o seu comércio, vender os seus produtos, seu artesanato, né? o seu excedente de produção, né? E então os zigurates eles eram grandes centros que ficavam dentro das cidades, nos centros das cidades e que acabavam reunindo várias pessoas.
Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai conhecer vários povos que viveram na região mesopotâmica e conhecer um pouquinho mais dos aspectos culturais que envolviam todos esses povos. Até a próxima!